Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos à nossa primeira aula, de fato, de psicologia organizacional. Então, na disciplina de psicologia organizacional, a gente vai tratar de várias questões que são relacionadas a como é que se dá o comportamento das pessoas dentro de uma organização, como uma organização pode afetar a psique, né, o psicológico de um trabalhador. A gente vai tratar sobre diversos temas, eu coloquei isso lá no resuminho na primeira aula. Hoje a gente vai fazer uma abordagem mais assim para entender conceitos iniciais. Então, assim, lá no início, né, a definição. O que é psicologia? Esse é o primeiro conceito que a gente vai entender. Então, a psicologia ela é definida como a ciência do comportamento. É a ciência do comportamento dos seres humanos e dos animais. Ela estuda através de métodos da ciência e tenta estabelecer teorias sobre as interferências a respeito da mente a partir de informações que obtém sobre o comportamento. Ou seja, a forma como a gente age, o jeito com que a gente responde o que acontece dentro de um ambiente, diz da forma como a gente, né, elabora a nossa psique. Então, tudo aquilo, o jeito com que a gente age numa sala, o jeito com que a gente fala, o jeito com que a gente se expõe dentro de um ambiente, diz do nosso comportamento, de quem nós somos, né? O que a psicologia tenta compreender? Ela tenta compreender quem é que a gente é. Acho que é a pergunta mais difícil de responder, mas para dentro da organização ela é muito importante. Então, a psicologia ali lado a lado com a gestão de pessoas, o que ela tenta responder? Ela tenta entender um pouco como é o comportamento das pessoas dentro do ambiente organizacional. Porque este comportamento, ele influi muito em como as pessoas agem, como elas respondem a estímulos. E esses estímulos, eles podem ser de qualquer tipo. Então, assim, inclusive para você propor ações dentro de uma empresa, para você propor que algumas coisas aconteçam dentro de uma organização, é super importante que você entenda os teus trabalhadores, as pessoas que trabalham ali. Então, por isso a psicologia é uma área tão importante, né? A gente geralmente vê psicólogos trabalhando no recrutamento e seleção, depois quase não vê dentro das organizações. A gente vê dentro do recrutamento e seleção, por quê? Porque é lá que a empresa quer selecionar aquelas que são as mentes mais sadias, digamos assim, para o ambiente de trabalho. Porque a gente sabe que depois, dentro da organização, vai interferir o comportamento das pessoas, vai interferir muito, demais, no ambiente da organização, né? Então, seguindo os nossos temas. Bom, a partir das formulações de Hipócrates, a gente distinguiu dentro da psicologia 4 comportamentos. Então, lá na história da psicologia, foi Hipócrates, um filósofo, né, que começou a distinguir comportamentos que são considerados comportamentos base, e através destes comportamentos base é que a psicologia foi se delineando e foi se formando como uma área de estudos dentro das áreas da ciência. Quais são estes comportamentos? E aí, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, vocês podem observar para verificar se vocês, né, qual desses comportamentos é o mais parecido com o comportamento de vocês. Então, a gente tem o tipo sanguíneo. O que são os tipos sanguíneos? Os tipos sanguíneos são os caracterizados por indivíduos atléticos, vigorosos, onde tem um humor corporal, que reage com o corpo. E predomina o sangue, né? Então, o sanguíneo é aquele comportamento mais acelerado, agitado, que está sempre se mexendo e falante, né? E rindo.
O tipo colérico, eles são indivíduos facilmente irritáveis, né? Então, o que eles consideravam era que eram indivíduos que predominam a bile amarela, são indivíduos irritadiços, eles estão sempre a ponto de bala. O tipo melancólico, eles são os indivíduos tristes, que exibem um excesso de bile negra, né? São aquelas pessoas mais ensimesmadas, mais na delas. O tipo fleumático são os indivíduos cronicamente cansados, que são lentos nos seus movimentos e que possuem excesso de fleuma 1. Bom, a data de nascimento da psicologia, dá para dizer, enquanto ciência, é 1879, quando Wilhelm Hunt abriu um laboratório de psicologia experimental na cidade de Leipzig, na Alemanha. Nesse laboratório, ele realizava pesquisas sobre percepção, aprendizagem, memória, e alguns dos aparelhos que se encontravam no laboratório eram, por exemplo, aparelhos para se medir tempo de reação, que é quanto tempo você leva para reagir a algum estímulo do ambiente. Liga a luz, desliga a luz, fica frio, fica calor. Qual é o nível que você tem de... e nem é paciência, assim, que o teu corpo leva para reagir a questões ambientais, né? Então, por exemplo, entrou uma barata no ambiente. Você é o tipo de pessoa que grita, você é o tipo de pessoa que mata a barata, você é o tipo de pessoa que fica olhando, que se distancia. Então, isso tudo diz do teu comportamento, do tipo de pessoa que é. Então, cada estímulo ambiental que é colocado em cima de uma pessoa, a forma com que ela reage àquele estímulo vai caracterizar uma das bases daquilo que ela é, né, da psique. Então, estes aparelhos que mediam e avaliavam a habilidade de coordenação motora para realizar esses movimentos e ainda eram aparelhos para medir força manual e resistência à fadiga. Então, tudo isso era medido para fazer uma verificação de percepção de profundidade, ou seja, do quanto aquele ser humano ele aguenta, né, determinados estímulos, quanto tempo ele reage a determinados estímulos. Bom, dentro da psicologia, a gente tem várias áreas, por exemplo. E aí a gente tem, dentro de uma dessas áreas, a gente tem a psicologia organizacional. O que é a psicologia organizacional? A psicologia organizacional, ela aplica os conhecimentos que são produzidos pela psicologia para entender as pessoas, os seres humanos, na ideia de que se melhore, então, os processos relativos às organizações. Então, ela tenta contribuir para que o ambiente de trabalho seja mais humanizado, para que dentro do ambiente de trabalho as pessoas consigam conviver de uma forma mais pacífica. Quando a gente pensa em psicologia organizacional, a gente pensa que a gente está falando de pessoas convivendo dentro de uma organização. Então, por isso, a gente retoma o que é uma organização, então. Bom, uma organização ela surge quando algumas pessoas têm interação umas com as outras e elas estão alinhando esforços e ações para a realização de uma meta, um objetivo que é comum a todas essas pessoas. Isso é uma organização. A partir da ideia de o que é psicologia, o que é psicologia organizacional, o que é uma organização e como é que eles trabalham, a gente vai falar da psicologia organizacional do trabalho. Ela vai surgir quando? Ela vai surgir na metade do século XIX e atendia uma demanda muito específica, que era a Revolução Industrial e trabalhadores que estavam nas funções dentro das fábricas. Então, por que é que ela surgiu? Ela surgiu para encontrar pessoas adequadas para estes novos postos de trabalho que estavam surgindo. Então, por isso, ela ainda é fortemente associada a recrutamento e seleção. A maior parte das empresas de recrutamento e seleção, elas são compostas por psicólogos, porque a base, né, a fundamental e o surgimento dessa área de estudos, ela vem justamente dessa demanda da Revolução Industrial, que é encontrar as melhores pessoas para os postos de trabalho mais adequados. Dentro da psicologia organizacional e do trabalho, tem alguns estudos e pesquisadores que eles foram mais significativos no desenvolvimento das áreas de atuação e pesquisa. Aí eu cito alguns aqui e eu vou deixar também alguns trabalhos deles no final dessa aula para que vocês leiam. Então, a gente tem essa aula e tem um conjunto de leituras e algumas atividades para fazer que são relacionadas a ela. Então, a gente tem o Taylor, por exemplo, né, que se dedicou a estudar
a produtividade dos funcionários no final do século XIX, início do século XX, e ele desenvolveu o que a gente chama de administração científica, onde a gente tem diversos princípios para guiar essas práticas organizacionais. Vocês certamente já ouviram falar dele. E a gente tem o Mansberg e o Scott. Eles são considerados os fundadores da psicologia organizacional e do trabalho. Diferente do Taylor, que vocês conhecem, era um engenheiro, eles eram da área da psicologia, mas eles eram psicólogos experimentais e também eram professores universitários. E eles começaram a trabalhar dentro de problemas pontuais de organizações daquele período. Então, eles começaram a fazer alguns estudos para entender como era o comportamento, o funcionamento do comportamento das pessoas dentro das organizações que tinham estímulos diferentes, diferenciados. A gente tem também um casal, que é um engenheiro e uma psicóloga, que é o Frank e a Lillian. E eles estudaram maneiras eficientes de executar tarefas. Eles combinavam engenharia com a psicologia e tinham o intuito de elaborar um sistema para maximizar a eficiência do trabalho. É um pouco parecido com os estudos de Taylor, tempos e movimentos, né? Onde você tenta colocar o trabalhador, dependendo das características físicas dele. Nesse caso, eles começaram a verificar as características físicas e as características psicológicas, né, comportamentais desses trabalhadores, para indicar que eles fizessem os trabalhos mais adequados ao tipo de comportamento que eles têm. Na atualidade, isso é absolutamente comum, né? Você passa por um processo de seleção que conclui a tua aptidão e te coloca em um ambiente de trabalho, que é considerado o melhor ambiente de trabalho para você, dependendo, né, do tipo de comportamento que você tem também. Então, Elton Mayo é um dos autores, e aí vocês conhecem, porque é da Escola das Relações Humanas, que a gente viu lá em TGA também, e os estudos de Hawthorne. Eu até vou relembrar estes estudos para vocês na aula de hoje, ele vai voltar aqui, mas quem fez gestão de pessoas já estudou os estudos de Hawthorne também, que eram realizados nas fábricas da Western Electric e visavam verificar a reação dos funcionários a alterações de luminosidade, lembra? E aí eles acabaram mostrando que outros fatores psicológicos e subjetivos eram tão importantes quanto os fisiológicos. Então, eles mostraram que, lembrando lá os estudos de Hawthorne, eles ligavam e desligavam a luz e eles achavam que era só o ligar e desligar a luz que pudesse aumentar a produtividade, que você colocando um ambientezinho mais bonito, beleza. Mas no estudo eles verificaram que ambientes onde a chefia era mais legal, as pessoas eram mais companheiras, o ambiente de trabalho era bacana, tanto faz a luz ligada ou desligada, mesmo que o ambiente fosse ruim, as pessoas trabalhavam mais. Então, o que eles concluíram com isso? Que a subjetividade das relações dentro do ambiente de trabalho importa mais do que a forma, né, de como esse ambiente está montado. Bom, na atualidade a gente vê isso, né, quando a gente pensa nas Big Techs, e do tanto de trabalho que elas impõem aos seus trabalhadores, aos seus funcionários, mascarado por ambientes bonitinhos, por locais onde as pessoas podem conviver, conversar, enfim, né? E que isso não influencia, porque psicologicamente falando, as pessoas estão tendo a sua subjetividade capturada e elas estão sendo impostas, né, por uma violência dentro do trabalho, no sentido dele ser cada vez mais trabalho, e isso implica em um aumento de doenças relacionadas à mente das pessoas dentro do ambiente de trabalho em função deste tipo de trabalho. Então, ambientes bonitos nem sempre dizem de trabalhos mais fáceis, né, menos cansativos. Um outro fato histórico que contribuiu para esse desenvolvimento das pesquisas foi a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, vários testes foram feitos para medir habilidades mentais dos soldados e colocar eles em funções onde que eles apresentavam uma melhor resposta. Bom, vocês sabem disso, Segunda Guerra Mundial, então, fortemente, porque todo o contexto que gira em torno das práticas que foram efetuadas, sobretudo na Alemanha nazista do período, ela nos retoma um bocado, um monte de conteúdo sobre como é que as pessoas conseguem suportar dor, como é que as pessoas conseguem aguentar alguns estímulos, como é que as pessoas lidam com eles. Então, embora a guerra tenha sido
terrível em termos de perdas humanas, ela funcionou muito para alavancar a psicologia, porque foi a partir da Primeira e da Segunda Guerra que várias formas de compreender a mente, de controlar a mente das pessoas, né, de fazer com que elas fossem estimuladas para aquilo que se quer, né, acabasse acontecendo. Bom, uma empresa faz isso, né? O trabalho faz isso na atualidade. Então, a empresa, de certa forma, aprende, né? E a gente aprende como administrador que trabalha na gestão de pessoas, que a gente vai estimular e que a gente vai motivar. E aí, lembrando que motivação, a gente já falou sobre motivação, né? Não é alguma coisa que a outra pessoa desenvolva, a gente desenvolve na outra pessoa, ela tem ou ela não tem. Mas que a empresa consegue fazer com que os trabalhadores trabalhem mais e os estimulem a trabalhar mais usando algumas técnicas, né, relacionadas a isso. Claro, às vezes a técnica é simplesmente, bom, não posso passar fome, eu preciso me manter neste trabalho, né, é o único que eu tenho. E é por isso que é tão importante manter ali muita mão de obra desempregada para você manter sempre as pessoas preocupadas em perder o seu trabalho. Assim você pode pressionar elas a trabalhar mais sem que elas achem ruim que isso aconteça. Bom, tem 3 momentos históricos, então, que são importantes, ou são fatores históricos importantes para a psicologia organizacional do trabalho. O primeiro deles acontece de 1920 a 1970, né, que é a psicologia industrial, que é quando a gente começa a falar de RH, recursos humanos. Quando a gente fala disso, é uma fala bem taylorista, assim, né, de aumentar a produtividade e lucratividade e compreender como é que essas pessoas podem trabalhar cada vez mais. Eu gosto muito dos estudos de Foucault, quando vai falar dos corpos dóceis, e aí ele vai associar estes corpos dóceis, ou seja, esse corpo que é para o trabalho, que é forçado para o trabalho nessa fase. Então, o melhor corpo para o trabalho e que era fisicamente adequado para o trabalho. Na atualidade, o corpo ele é fisicamente adequado para o trabalho de uma forma diferente. A gente vai ter uma aula sobre isso, né, em seguida, futuramente. E aí a gente vai falar sobre questões relacionadas a embelezamento físico em função disso. Mas esse corpo que é adequado ao trabalho nesse período é um corpo forte, que aguenta a quantidade de trabalho que tem. Depois disso, na segunda fase, é um corpo forte, mas é um corpo forte também mentalmente, que aguenta a carga mental associada a este trabalho. Então, lá dos anos 70, 90, a gente começa a ter uma dinâmica diferente, onde a gente vai ter estudos diferentes para falar sobre trabalho. Depois a gente tem a terceira fase, que é de 1990 em diante, quando a psicologia do trabalho ela vai se preocupar com saúde, com bem-estar do trabalhador, e ela vai falar de temas complexos, como conflitos, como poder e relações de poder. E ela vai começar a compreender como é que o trabalho humano, como é que ele acontece dentro destes ambientes e quais os significados do trabalho e as suas manifestações no corpo das pessoas e na psique. Bom, o que é o psicólogo nas organizações? Então, o psicólogo ele atua de uma forma que pode ser individualmente para cada uma das pessoas ou em equipes multiprofissionais. E ele vai ter atividades relacionadas a compreender e fazer intervenções em relação a fenômenos e processos relativos ao mundo do trabalho e organizações. Ele vai explorar, analisar, compreender, interagir com todas as dimensões que vão caracterizar essas pessoas e esses grupos nas organizações. Bom, então para falar sobre psicologia organizacional, a gente tem que falar sobre um pouco, né, sobre a mente humana. E para falar sobre a mente humana, sobre psicologia, a gente fala brevemente sobre um pouco sobre comportamento. Quando a gente está falando sobre comportamento, é importante a gente entender, né, valores. O que são os valores? Porque os valores de uma pessoa fazem parte ou compõem quem essa pessoa é. Os valores, eles são basicamente as convicções das pessoas daquilo que é certo e errado.
eles não são os mesmos para todas as pessoas, inclusive variam de um grupo para outro, entre grupos, e isso acontece dentro da mesma organização, porque valores, eles perpassam as relações interpessoais, eles servem de guia de conduta e orientam o comportamento das pessoas. As organizações, elas também possuem seus valores, e é importante que uma pessoa, né, um trabalhador, ele reconheça ou ele entenda quais são os valores que perpassam, que importam para aquela organização. Bom, tem algumas situações que demonstram os valores, que é, por exemplo, como é a tua postura na frente de outras pessoas, né? Como é que tu reage a determinadas situações? Como é que você trata alguém, né? De que forma você fala com uma outra pessoa? Há diferença no tratamento entre homens e mulheres? Há diferenças da forma com que você trata uma pessoa que é teu chefe, da pessoa que é teu subordinado? Isso diz do valor da pessoa que tu é. E isso diz do teu comportamento. E isso demonstra o tipo de pessoa que você é dentro da organização. E é com isso que a psicologia organizacional vai se preocupar também. A gente entende dentro desse conceito que o processo de perceber, ele vai começar com a captação de informações do próprio ambiente. Essa informação, ela é lida pelo nosso cérebro e trazida por ele. E esse processo guia o comportamento das pessoas. Quando a gente pensa em valores, a gente vai pensar em moral, né? E pensando em moral, a gente vai pensar em moral, e aí eu vou falar brevemente sobre isso, talvez vocês tenham estudado em filosofia da ciência, não sei, mas a gente vai pensar em moral. E aí a gente pode trazer um pouco do que Nietzsche pensa sobre moral estoica, né? Moral cristã, porque isso vai definir o comportamento ou a forma com que as pessoas agem em determinados locais. E por que isso importa? Porque você compreendendo a forma com que as pessoas agem dentro dos locais, dentro das organizações, você também vai estar entendendo melhor o que você precisa dar de estímulos para aquela pessoa para que ela trabalhe mais. Lembrem que esse é o mote, né? Essa é a preocupação. Quando você quer que o trabalhador renda mais, que ele trabalhe mais, você vai dar um suporte para que ele faça isso. Esse suporte diz de compreender o que para ele importa, né? E perceber como é que você tem que agradá-lo. O Nietzsche, ele é, de certa forma, um crítico da moral cristã. Se vocês percebem, né, para vocês perceberem a moral cristã é atrelada, né, de uma certa forma aos preceitos, né, a moral estoica, aos preceitos bíblicos, né, daquilo que se preza por bom comportamento, que é o que tem lá. O Nietzsche, ele é um filósofo que vai tratar sobre a crítica desta moral, né? Porque então para ele um dos motivos dessa moral, e ele vai dizer que essa moral é criada e fundamentada em questões que são relacionadas a diferenças de classe social e essa moral é utilizada então para manter os indivíduos satisfeitos dentro da sua base, dentro da sua classe social, desde que elas sejam pessoas de valor e de caráter. Então ele vai tratar no Genealogia da Moral sobre esse conceito, sobre o uso da moral para manter os trabalhadores dentro de uma classe social específica. Então, ele vai estar em contraponto, de certa forma, com a moral socrática, que é a moral estoica. Então, a gente tem ali dois filósofos, Sócrates e Nietzsche, que vão trabalhar preceitos de moral de uma forma diferente. Eu não vou falar em detalhes de cada um desses conceitos filosóficos. Eu vou expressar para vocês e vou dizer que seria interessante que vocês lessem a Genealogia da Moral e vocês lessem também a moral socrática para entender um pouco essas diferenças fundamentais, porque os conceitos relacionados à moral são interessantes para compreender o comportamento dos indivíduos dentro das organizações. Embora muita gente externalize um preceito de moral que não segue de fato, porque moral é mais complexa, né, do que se imagina. Então, a moral socrática, ela é tomada como a expressão máxima do conheça-te a ti mesmo, né? É isso que é a moral socrática. Conheça-te a ti mesmo, que é entender quem você é.
Então, o pressuposto dessa moral sustenta que a concepção de verdade é transcendental e ela afirma que a verdade vale mais do que a própria vida, como se conhecer é mais importante. E aí, o Sócrates, ele apresenta o homem do conhecimento e a crença nas ideias eternas, no ideal de bem e de mal e numa verdade que transcende a própria vida, né? Essa moral socrática. Então, ela diverge do homem do desconhecido, ou do desconhecimento do homem e da vida como uma potência. Então, para Nietzsche, né, que vai fazer uma crítica ou vai contrapor os argumentos do Sócrates, ele vai dizer que o homem é um andarilho, ou seja, que ele está ao longo da vida, ele vai vivendo e vai mudando ao longo da vida e vai percebendo o bem e o mal a partir do momento ou da caminhada dele ao longo da vida. Sócrates não. Então, Sócrates realiza o ideal da moral. O bem é associado à verdade, o mal é associado à mentira. Ele aceita a morte, então ele aceita os valores em nome de uma verdade. É a metafísica dualista. Bem e mal, a verdade e a mentira. Para Sócrates é a forma com que a gente se percebe dentro do mundo. Então, a gente conhece a gente mesmo para entender como é que a gente reage a esses preceitos. Enquanto o Nietzsche, não. O Nietzsche trata... Então, o que a gente tem, assim, o que fica de reflexão para o final dessa aula é vocês pensarem lá desde o início, né, do histórico da psicologia, de o que perpassa a própria preocupação em entender o comportamento do trabalhador, de não esquecer que tudo isso foi fundamentado, né, na ideia de que é preciso conhecer para fazer com que ele trabalhe mais, e que a gente foi começando a entrar em assuntos relacionados a como as pessoas agem ou reagem. E aí a gente foi falar um pouquinho e muito brevemente sobre valores e trazendo um pouco, né, já alguns filósofos para entender, né, entender as diferenças entre percepções de moral, que são importantes para fundamentar como é que os comportamentos se dão, né? Porque os preceitos de moral, de valores relacionados a como a gente pensa as coisas dentro da sociedade refletem o nosso comportamento, então é aquilo que está dentro da gente. Este comportamento reflete dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente vê este comportamento dentro do ambiente de trabalho. Então, acho que todo esse contexto assim é muito importante para vocês entenderem a profundidade de onde trabalha a psicologia quando ela funciona dentro das organizações, né? E por que é tão importante compreender os comportamentos nas organizações. Além dessa aula, vai ter materiais ali de leitura para vocês e outros exercícios para vocês fazerem, tá bem? Muito obrigada pela atenção de vocês, bons estudos, bom final de semana e até a próxima aula.